Olá a todos, sejam bem-vindos. Começa agora na TV Unifev, canal digital 53.1, o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense. Hoje a gente vai falar muito sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O pessoal já está... É um campeonato que movimenta as torcidas, movimenta quem brinca no Cartola também, a gente está até comentando isso fora do ar. Falar sobre votuporanguense, falar sobre vários assuntos, Série A3 que está na reta final. Já tem ali as equipes que estão um pouquinho melhor, em um passo adiante, em busca de uma vaga para a Série A2 do ano que vem, jogar contra a Votuporanguense. E apresentar os nossos convidados de hoje. Recebo aqui depois de um bom tempo, né? Aliás, que não fique mais tanto tempo assim sem vir, viu, Renato? Renato Criado, grande torcedor da Votuporanguense, sempre faz parte da história desse programa, junto com o professor Fernando Della Valle, Luiz Carlos Kubota. E hoje retorna aqui para falar um pouco desse assunto que a gente gosta bastante, que é o futebol, né, Renato? Exato. Isso aí, Josiano. Boa noite a todos. Boa noite, Josiano. Boa noite, Léo. É prazer estar aqui de volta, né? Eu que agradeço as palavras e o convite. E a gente, com certeza, vamos vir mais sim. E sempre prazeroso, né? Sempre bom falar do que a gente gosta de futebol, da Votuporanguense, do nosso Palmeiras, né? Que aliás, um pouco está em casa hoje aqui, só palmeirense. Né? Aqui. Tem uma turma aí que eu tenho que estar aqui, ó. Mas tá bom, é prazer estar aqui, tá? Vamos falar bastante de futebol aí. Beleza, Renato Criado participando de novo aqui com a gente e Leonardo Caporalini também. Leonardo que está aqui, faz parte da nossa equipe e também vai comentar com a gente sobre esse início de Campeonato Brasileiro, quais são as expectativas, o que será que vai acontecer no Nacional deste ano e sobre outros assuntos, né, Léo? Bem-vindo novamente. Obrigado, Josiano, mais uma vez pelo convite. Olá para os dois aqui. Olá a todos que nos acompanham mais uma vez aqui no Meio de Campo pela TV Unifev. E hoje a gente vai repercutir muito sobre esse início do Brasileirão. O Palmeiras joga hoje, o Corinthians, o Santos já jogaram no final de semana. Também tem o São Paulo voltando, talvez com esse espírito de uma equipe vencedora. Hoje joga contra o Paraná. Muitos assuntos aí para comentar sobre esse início de Brasileiro. Isso aí, pessoal que está assistindo o Meio de Campo, né, gravado na segunda-feira. Quem está vendo a reprise na terça e na quarta, então a gente ainda não sabe o que aconteceu na estreia do Palmeiras e do São Paulo no Brasileirão. Mas mesmo assim, vamos falar no geral, né? Vamos falar o que a gente espera dessa competição que mexe muito com o torcedor. Mas primeiro, conversar com o Renato aqui, Renato Criado, ele que esteve em praticamente todos os jogos do CAV, aqui na Arena Plínio Marim, na Série A2. Eu gostaria de saber qual foi a impressão dele, o que ele achou, uma avaliação geral da participação da Alvinegra em 2018. Em números, a gente sabe que foi a melhor participação na divisão, né? Fez história o técnico Rafael Guanais, mas gostaria de saber a tua opinião. O que você achou do trabalho de diretoria, comissão técnica e jogadores nesse primeiro semestre? Certo, Luciano. Então, realmente, como você já adiantou, eu acho que foi muito positivo, né? O terceiro ano na divisão, né? Na Série A2. A gente sabe que os investimentos foram poucos, né? Foram baixos, dentro do limite, lógico, né? Da diretoria, dentro das possibilidades. Talvez até um pouco mais baixo até do que os outros anos anteriores. E acho que diante disso, desse cenário, né? Tentou-se montar um time com uma base de idade mais jovem, né? Mais novo. Eu acho que foi legal, né, também, porque tivemos aí novos talentos, né, teve o João Marcos, né, o surgimento aí de alguns meninos aí que podem continuar, né, sendo aproveitados. E um fator muito positivo é a permanência da comissão técnica, né, acho que foi o primeiro ano, né, na Série A2 que houve isso, né, que aconteceu isso, foi muito acertado por parte da diretoria. A bem da verdade que o time não sofreu uma crise, acho, durante a competição, né? Porque geralmente se troca o treinador quando tem aquela crise, aquelas 2, 3 derrotas seguidas, né? Acho que o pior momento talvez foi aquela derrota para o São Bernardo e depois para o Nacional, né? Foi. No começo, né? Logo no começo, né? A goleada, aquela goleada. Exato, isso, que deu aquele choque, né? Logo em seguida, nós tivemos que um jogo aqui em casa, né, ganhamos, depois foi a vitória lá em Penápolis, deu uma sustentação, então sempre que tinha um pequeno mau momento, em breve se recuperava, né?
Depois teve a sequência de empates, né, que ali se oscilou, mas parabéns para a diretoria, realmente, por ter segurado, né, o presidente Marcelo, todos os diretores, né, por ter segurado a comissão. O Rafael Guanais é um treinador jovem, né, de uma safra jovem, que também, por sinal, foi a primeira vez dele na A2, né, foi o primeiro trabalho dele na Série A2, então ele estava estreando na divisão, né, com toda a comissão dele, e se mostrou um conhecedor de futebol, realmente estudioso. Ele tem uma proposta de jogo diferente, né, de posse de bola, de toque de bola, né, que agradou, acho que a maioria dos torcedores. Em resumo, no final, a gente acredita que, diante dos investimentos, o nível que é a Série A2, que é muito difícil, tem campeão brasileiro, você tem campeão paulista, né, nós ficamos exatamente na metade da tabela, né, em oitavo de 16, né, isso, né? Isso. Em oitavo lugar. Então, Renato, acho que foi muito positivo. Falando do Rafael Guanais, o Leonardo até lançou um apelido para ele aí, que eu acho que vai pegar, viu? Na presença do técnico aqui no nosso estúdio. Qual que é, Leonardo? Guanais Diola. Guanais Imagina Diola, se ele gostou. E ele fisicamente até parece um pouco, né? Que ele lembra um pouco. Foi falar isso pro Rafael Guanais, Rafael Guanais. Nossa, tá se achando, né? Imagina que você tá se achando, realmente. Ficou feliz da vida. E já está de contrato renovado, né? Até o ano que vem, acho que é um acerto também da diretoria, que vai participar da Copa Paulista, né? Acho que é isso aí, preparar para A2 do ano que vem e o clube estando mais estruturado para poder chegar numa A1 e se manter, né, Luciano? Acho que essa foi positiva a participação do CAV esse ano. A gente já falou do programa do CAV, né? Mas, Leonardo, é isso mesmo, né? Gostaria de acrescentar mais alguma coisa do que o Renato, do ponto de vista do Renato? Não, é exatamente isso. Se a gente pensar justamente no lado financeiro da Votuporanguense, a equipe foi muito bem esse ano. A Votuporanguense, comparado às outras grandes equipes do campeonato, como o Guarani, como o Oeste, que são as equipes que subiram, a renda é muito menor. Então, avaliando por esse ponto de vista, a Votuporanguense fez um bom campeonato. Conseguiu a melhor colocação e conseguiu os melhores números desde que estreou no Campeonato Paulista da Série A2. E continuar esse trabalho. Ainda é uma equipe em formação, é uma equipe nova e que já está se estabelecendo entre as equipes que disputam para conseguir a vaga para a Série A1 do campeonato. Acredito que o ano que vem vai continuar esse processo. A Votuporanguense tem tudo para daqui a uns 2, 3 anos estar aí realmente brigando de verdade para subir para a divisão de elite do Campeonato Paulista. Falando em acesso, em questão das divisões aí, no final de semana aconteceu o primeiros jogos da semifinal do Campeonato Paulista da Série A3, né? Estão definindo aí as equipes que no ano que vem vão jogar a Série A2 com a Votuporanguense. Nos primeiros confrontos, a Portuguesa Santista fora de casa empatou em 2-2 com o Barretos, e o Atibaia, quem está conversando fora do ar aqui é a equipe do goleiro Cairo, né? Isso. Venceu por 3-1 o Capivariano, né, Renato? Isso, ganhou do Capivariano lá em Capivari, né, Josiano? 3-1, o ex-goleiro da Votuporanguense, o Cairo, que é um dos jogadores que mais vestiu a camisa do CAV, né? Junto com o Paulo Henrique e o Anderson Cavalo. E o Betão Alcântara, né? Que mais uma vez aí está numa iminência de um acesso, né, Josiano? Está com a mão na vaga aí. Ele subiu com o Fernandópolis, né? 3 anos atrás, tirou o FFC da Bezinha, foi para 3, subiu com o Rio Preto no ano seguinte, agora está mais um acesso. Bom trabalho do Betão. A mão na vaga os dois aí, né? Acho que o Atibaia e a Portuguesa Santista, né? Então... eu acredito também, né? A Portuguesa, quando chega uma equipe tradicional como a Portuguesa Santista, chega nessa fase, né, de mata-mata, tende a crescer. A gente viu o que aconteceu com o Guarani, né? O Guarani foi o primeiro colocado na fase de grupos, isso, na primeira fase da Série A2, depois passou ali para a final, né, uma certa dificuldade, principalmente ali contra o 15, mas quando foi para a final contra o Oeste, arrebentou, goleou, né? E Oeste e o Guarani, que atingiram esse sonho da Votuporanguense. Renato, e sobre o que você espera para a Copa Paulista da Votuporanguense, né? A gente já viu em anos aí que formar uma base é legal. Eu ouvi algumas entrevistas na imprensa, talvez se usar muito jovens atletas para essa competição. O que você acha? Então, Jussano, realmente a gente ouviu também, né, da diretoria aí, né, do Melo, provavelmente uma disputa com o Sub-20, né, na Copa Paulista. Copa Paulista a gente sabe que não tem um retorno financeiro, né, é muito baixo, né, o investimento da federação, o apoio da federação, né.
E com isso ela torna os clubes, a dificuldade dos clubes estarem participando. Inclusive tem clubes que pedem dispensa, né, que não participam às vezes. Então eu acho positivo, eu acho válido, porque mantém o clube em atividade, né? Atrai o torcedor de alguma forma. Porque é ruim, né? Cá entre nós aqui, Não, como é ruim ficar chato, um semestre inteiro aí sem ter o futebol profissional na arena. Antigamente, a gente estava falando esses dias, né? O pessoal até da imprensa também falando, antigamente tinha futebol o ano todo, praticamente, né? Divisões de acesso. Hoje, o Campeonato Paulista se limitando a 3 meses aí de atividade, né? Então, a Copa Paulista realmente até para isso também é bom, né? Nós tivemos já um exemplo aqui, né, Jussiano, como você citou, foi em 2014, Copa Paulista, e depois em 2015, né, montamos aquela base que foi Marcelo muito Henrique Dias. Foi, exato. Então foi muito bom, né, o time, nós subimos, né, em 2015. Agora, só sub-20, não vai ter aquele atrativo para o torcedor, né, de repente está indo, se for realmente só um sub-20, né, mas eu acho positivo. De repente surgem aí novos talentos, né, novos valores para estar utilizando o ano que vem na A2. Né? E eu acho que... e tem a questão da vaga, né? Que dá ao vencedor, o campeão e vice, né? A Copa do Brasil e o brasileiro da Série D. Isso é positivo. Iniciar um clube, no exemplo da Votuporanguense, em competição nacional, seria fantástico. Queira ou não, é um passo, né? Você está participando de um torneio que te dá uma oportunidade, né? Léo, quer concluir algo sobre isso? Então, justamente entrando nessa parte da Copa Paulista, eu acredito que a Copa Paulista entra no calendário dos clubes justamente para, como eu posso dizer, né? Isso, só para dar a continuidade. E muita gente também discute para a CBF criar novos campeonatos, criar talvez um Brasileirão da Série E, da Série F e em diante. Só que aí a gente entra em outro problema. Equipes como a Votuporanguense, e não precisa ser tão assim a Votuporanguense, pega uma equipe talvez do Piauí, do Maranhão, que não tem uma estrutura grande, como vai disputar um campeonato de divisão nacional, tendo que investir tanto com viagem, porque o Brasil é um país com dimensões continentais. Difícil, né? Então, para uma equipe conseguir administrar essas viagens ia ser muito difícil. Mas voltando agora ao ponto da Votuporanguense, justamente essa questão de ser uma competição atrativa para o torcedor, talvez não seja tanto, justamente porque a diretoria determinou que a Votuporanguense vai jogar com sub-20. Mas é uma boa oportunidade para também testar as pratas da casa, né? Os jogadores que já vêm aqui da Votuporanguense, para testar para aí, nos campeonatos futuros, poder disputar também a divisão mais importante que a Votuporanguense disputa, que é o Campeonato Paulista da Série A2. Isso aí. A minha opinião é que o campeonato da A2 é muito curto. É muito complicado, né, fazer um investimento aí para 3 meses no máximo de campeonato. Acho muito... Não dá 3 meses não. Acho que o campeonato começa no início de fevereiro, né, ou final de janeiro, enfim, e a primeira fase termina aí antes de abril. Então é complicado, Eu acho que é um campeonato curto. A primeira fase poderia muito bem ser de jogos ida e volta. Acho que tranquilo, eu não sei se é espremeram por causa da Copa, qual que é o motivo, ou quer fazer um campeonato baratinho mesmo. Luciano, só que... Então, talvez assim, entrando nesse ponto aí de uma criação de uma nova liga, justamente como eu expliquei, para fazer uma divisão, com uma divisão nacional, com clubes, por exemplo, a Votuporanguense jogar com um clube lá do Piauí, com um clube lá de Rondônia, fica difícil. Mas fazer um campeonato, de certa forma, regional, e que ele vai... os clubes vão se classificando e aí sim vira um campeonato de expressão nacional. Um campeonato, por exemplo, com clubes que não disputam ligas nacionais. O Atibaia, que está praticamente subindo, outras equipes como o Audax, que ainda não disputa uma divisão nacional, e criando, afunilando até chegar na divisão nacional. Eu falo mais ainda, a gente está com o tempo do primeiro bloco estourado, mas só para concluir o assunto, eu acabaria com a 4ª divisão do Campeonato Paulista. Estabeleceria regras mínimas para a disputa da Série A3, que seria um estádio com capacidade maior e tal, uma estrutura, uma condição financeira do clube, uma saúde financeira. Não tem essas condições, né? Aí seria outra coisa, seria futebol amador, seria uma outra coisa. Agora, a 2ª divisão, que é a 4ª, eu acho que poderia pegar as melhores equipes que estão nessa divisão, incluí-las na Série A3, fazer um campeonato maior. A torcida vai ficar mais tempo se movimentando, vai ter um campeonato que dura um pouco mais.
E sem necessidade, que a quarta divisão é terrível, né? Vivemos ali 3 anos na Bezinha, na segundona, é complicado. Na a gente vai verdade, para o eles intervalo. Reduzindo, né? Reduziu a nossa divisão para 16, né? Exato, Por de isso que tá cima que está reduzindo. A gente vai para o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Campeonato Brasileiro aqui no programa Meio de Campo.